Bom dia, boa tarde ou boa noite. O horário é dependendo daquele que você está abrindo esse comentário sobre o cheque de aprendizagem da semana passada, que foi a semana 20. Então aqui eu vou fazer um gabarito comentado, como vocês têm gostado e têm pedido a gente. A gente de vez em quando pede um monitor para fazer e quando não dá, né, que o monitor às vezes está um pouco mais ocupado, nós mesmos, professores, fazemos o gabarito para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então aqui o primeira questão da semana passada. A questão diz o seguinte, né? Considere as 4 reações químicas em equilíbrio apresentadas abaixo. Observe que eu tenho 4 reações químicas e tenho aqui nessas reações o estado físico de cada substância, que no caso de todas as reações aqui, o estado físico é gasoso, tudo bem? E aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, em relação aos volumes, ó, eu tenho um volume, 2 volumes, dando 2 volumes. Aqui eu tenho 2 mais 1, 3 volumes, dando 2 volumes. Aqui eu tenho 1 volume mais 1 volume, dando 1 mais 1, ou seja, 2 dando 2. E aqui eu tenho 2 volumes, dando 2 mais 1, dando 3 volumes. O que eu estou querendo dizer com isso? Os coeficientes estequiométricos, como a gente já aprendeu anteriormente em estequiometria, corresponde ao número de volumes em mols de cada substância participante da reação. Por que eu já estou adiantando isso? Porque ele pergunta aqui embaixo, após submetê-las a um aumento de pressão, ou seja, eu tenho que considerar a quantidade em volume, o deslocamento do equilíbrio gerou aumento também na concentração dos produtos na seguinte reação. Então, quando a gente aumenta a pressão, a gente viu que a gente desloca o volume, na verdade, a produção, né, para o lado do sentido de menor volume. Tá? Então, aumento de pressão desloca para o lado do sentido de menor volume. Então, qual é a única equação que isso procede? A equação número 2, porque eu tenho aqui, ó, 3 volumes deslocando para 2 volumes. Se eu aumentar a pressão, eu vou aumentar a força sobre a maior quantidade em volume, e aí ele vai querer, o sistema para reequilibrar, ele vai querer diminuir essa quantidade em volume, que é, no caso, deslocar o equilíbrio para a produção do produto que tem menor volume, tá bom? Então eu vou mostrar inclusive aqui uma resolução para vocês, seria então a letra B, e a resolução está aqui, tudo bem? E exatamente aquilo que eu falei, né? Um volume, ou seja, 2 dando em 1 na primeira, 3 dando em 2 na segunda, 2 dando em 2 na terceira, aliás, a primeira eu falei 2 dando em 1, não, 2 dando em 2, e na quarta 2 dando em 3. Então, sempre que eu aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido de menor volume. Se eu diminuísse a pressão, eu deslocaria no sentido de maior volume. Entenderam? Vamos para a próxima questão. A próxima questão fala sobre a temperatura constante. Acrescentou-se cloreto de sódio em água até sobrar sal, sem se dissolver como um corpo de fundo. Estabeleceu-se assim o seguinte equilíbrio: NaCl dando Na aquoso e Cl aquoso. Uma coisa importante, tá? Mantendo a temperatura constante, isso é importante, foi acrescentada mais uma porção de NaCl. Com isso, observa-se que a condutibilidade elétrica da solução sobrenadante, aí ele quer saber se não se altera, se aumenta ou diminui, que é para completar, né? A quantidade de corpo de fundo também, se não se altera, se aumenta ou diminui, e a concentração de íons em solução também, se não se altera, se aumenta ou se diminui. Na verdade, não tem nem a opção de diminuir aqui, porque está respectivamente. Uma coisa importante é saber que acrescentou-se cloreto de sódio até sobrar sal sem se dissolver. Quando ele dá essa informação, ele está dizendo que essa solução está saturada. Tá? Então, a solução está saturada, inclusive com corpo de fundo, porque ele diz que após foi formado o corpo de fundo. Então, eu vou passar aqui. Primeiro, a resposta é a letra C e vou passar a resolução para comentar com vocês. Então, lá, primeira observação. Se a gente acrescentar uma porção de NaCl e mantendo-se a temperatura constante, foi aquilo que eu chamei a atenção, a condutibilidade elétrica da solução sobrenadante não se altera, já que a concentração permanece constante em equilíbrio com o corpo de fundo. A gente está dizendo que está em equilíbrio, então o equilíbrio vai permanecer. Na segunda observação, é que a quantidade de corpo de fundo aumenta, pois a solução já está saturada. Então, se você colocar mais sal, você vai aumentar a quantidade de corpo de fundo, porque ela já está saturada. E na terceira observação,
A quantidade em íons da solução não se altera, já que a solução está saturada e atinge o equilíbrio, ou seja, eu não estou mais pegando aquele sólido que eu estou adicionando e ele não está mais se dissociando ionicamente, porque ele se mantém na forma de NaCl sólido no fundo como corpo de fundo. Então a resposta correta é a letra C, por quê? Primeiro, a condutibilidade elétrica da solução ela não se altera, a quantidade de corpo de fundo ela aumenta e a concentração de íons da solução não se altera. Respectivamente, essas três informações, por isso, a letra C. Próxima questão. Bom, a próxima questão a gente tem uma tabelinha que apresenta, nesse caso, essa tabela, o ΔH de formação, tá? E aí ele pergunta assim, com base nesses dados, considere as seguintes afirmações sobre o deslocamento de equilíbrio químico dessa reação. Primeira afirmação, o aumento de temperatura desloca no sentido de produtos. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver para saber se essa informação está certa é se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, a gente vai ter que remeter aos conhecimentos de termoquímica para responder isso. O aumento da pressão desloca no sentido dos produtos? Lembra que eu falei na questão anterior, né? Na primeira questão. Aqui nós temos dois volumes e aqui a gente também tem dois volumes. Então, aumento de pressão não desloca no sentido nenhum, porque o número de volumes é igual. E a terceira, a adição de CO2 desloca no sentido dos reagentes. Se eu adicionar CO2, que é esse camaradinho aqui, toda vez que eu adiciono alguma coisa, eu sempre vou deslocar no sentido de consumir o que eu adicionei. Ou seja, de fato é no sentido dos reagentes. Vamos conferir então aqui, ó, a letra C, apenas a 3 está correta. E aí aqui alguns comentários, né? Esse comentário aqui é o cálculo do ΔH. Lembra que o ΔH a gente faz H do produto menos H dos reagentes. Então simplesmente eu pego na tabela o valor dos Hs dos produtos e subtraio o valor dos Hs dos reagentes considerando o sinal, e esse sinal aqui, ó, como está entre colchetes, quando esse resultado é negativo, isso aqui vai ficar positivo. No total ficou negativo, ou seja, essa equação é uma equação exotérmica, porque foi negativo. Então, se ela é exotérmica, o aumento da temperatura vai deslocar no sentido quê? Da endotermia, porque se eu dou mais calor, desloca no sentido de tirar esse calor do meio. Ou seja, no sentido dos reagentes, porque ela é exotérmica no sentido dos produtos que a gente acabou de calcular. A segunda eu já tinha dito que dois volumes com dois volumes não vai deslocar. E a terceira que é a correta, porque eu aumento a concentração de CO2, então eu tenho que consumi-lo, vou deslocar no sentido dos reagentes. E é isso que ele diz, a adição de CO2 desloca no sentido dos reagentes. Espero que vocês estejam entendendo, tudo bem? Próxima questão. O dióxido de nitrogênio é um gás de cor castanha que se transforma parcialmente em tetróxido de nitrogênio, um gás incolor. O equilíbrio entre essas espécies pode ser apresentado pela equação 2NO2 gasoso, dando NO2O4 gasoso e o ΔH menor que zero. Quando o ΔH é menor que zero, a gente já sabe que a equação é exotérmica, ok? Com base nessas informações apresentadas e considerando as seguintes condições reacionais, ele quer saber aumento da pressão, aumento da temperatura, adição de N2O4, adição de NO2, marca a alternativa que indica apenas condições que deslocam o equilíbrio para a direita, ou seja, no sentido dos produtos. Então vamos lá. Primeiro a letra B seria apenas a 1 e a 4 e vamos ver por quê. Então, a primeira diz que é aumento da pressão. Aumento da pressão, como eu falei na questão número 1, se aumentar a pressão vai no sentido de menor volume. E a gente vê que tem dois volumes nos reagentes e um volume no produto. Então, aumento da pressão de fato vai deslocar no sentido dos produtos. Na segunda, o aumento da temperatura. Se a equação é exotérmica, se aumentar a temperatura, eu já citei na questão anterior que vai deslocar no sentido de endotermia, ou seja, de recolher esse calor que está por conta do aumento da temperatura. Então, na realidade, a número 2 está incorreta. Ou seja, não desloca para os produtos, né? Na verdade, é isso. Com a adição de N2O4, o que é N2O4? Não é esse camarada aqui que é o produto? Lembra que eu falei que quando aumentar a concentração de uma das substâncias, vai ser deslocado no sentido de consumi-la, ou seja, nesse caso no sentido da esquerda, que é o sentido do reagente. Então a terceira não desloca no sentido do produto. E com a adição de NO2, o equilíbrio será deslocado
para seu consumo, ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Se eu adicionar o NO2, vai deslocar no sentido de consumi-lo, ou seja, de produzir mais produto, transformá-lo em produto. E aí desloca para a direita no sentido dos produtos. Então, apenas a 1 e a 4 vão deslocar no sentido de produzir produto, seria a letra B, a resposta correta. E agora a nossa última questão diz o seguinte: dentro de uma garrafa de refrigerante, é muito interessante porque todo mundo toma refrigerante, né? Ocorrem várias reações, mas um destaque pode ser dado para o ácido carbônico, que se decompõe em H2O e CO2, conforme mostra a equação abaixo. Ou seja, o refrigerante tem ácido carbônico que vai ser decomposto em água e gás carbônico, é por isso que surge o gás. À medida que ocorre a decomposição, também ocorre a formação do ácido carbônico. Sendo assim, pode-se dizer que esta é uma reação que representa um estado de equilíbrio e que sofre influência pelo aumento da temperatura, pela pressão e também pela concentração. Ou seja, quando você abre o refrigerante, você está favorecendo a diminuição da pressão. Tudo bem? Sobre o pH, o deslocamento de equilíbrio da reação de decomposição, ao abrir-se a garrafa, é correto afirmar que há. Então lá, a pergunta é sobre o pH e sobre você abrindo a garrafa. Abrindo a garrafa, o que você sugere? Que o gás carbônico vai embora. Se o gás carbônico vai embora, eu estou deslocando no sentido de produzi-lo, porque eu estou diminuindo a concentração de CO2. Então eu estou produzindo gás carbônico. E aí, automaticamente, eu estou tirando o H2CO3 do meio. Então, vamos ver a resposta correta, que é a letra C. Ocorre um aumento de pH, por quê? Porque eu estou retirando a acidez do meio, pois a reação se desloca no sentido dos produtos. E aqui a gente tem uma explicaçãozinha, né, que ao se abrir a garrafa de refrigerante, ocorre o escape do gás carbônico, que é o que eu acabei de falar. Consequentemente, o equilíbrio desloca para a direita, consumindo o ácido carbônico. Então, se você consome o ácido, o que acontece? Vai ficando menos ácido. E quando a solução está menos ácida, a gente já aprendeu isso quando a gente falou lá de funções inorgânicas, se a solução está menos ácida, ela está com pH maior, porque o pH ácido é de 7 a 0 e o pH básico de 7 a 14. Então, a resposta correta, a letra C. Ocorre um aumento de pH, pois a reação se desloca no sentido dos produtos. Bom, gente, parece que foi rápido, eu agradeço, né, primeiramente a atenção e desejo uma boa semana a todos, né, e essa boa semana, é claro, quem abrir na segunda-feira, uma boa semana inteira, quem abrir na quarta-feira, o restante da sua semana, tudo bem? Mas eu digo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, contatem a gente pelos chats de atendimento, né, aqueles chats online, o atendimento síncrono, que a gente até pode mudar o canal se for um desejo seu naquela hora, ou ainda pelos perguntas frequentes, que é o nosso FAQ, ou ainda, se preferir outro canal, é só entrar em contato com a gente pelo Teams ou pelo e-mail, que a gente marca o encontro com vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um e eu espero ter tirado a dúvida de muita gente, tá bom? Beijo grande!